Então a gente tem o 8 de janeiro como um marco, né? E de lá para cá eu queria saber como é que se avalia o cenário político e jurídico do Brasil de 8 de janeiro para cá. Flávio Dino era do governo Lula, passou para o STF. Ricardo Lewandowski era do STF, passou para o governo Lula. E as imagens também comprometedoras do Ministério da Justiça, ainda sob a batuta de Flávio Dino, que sumiram. Essas imagens desapareceram. Você está falando de uma cena, você está compondo uma cena onde houve facilitação para que aqueles atos radicais tivessem ocorrido, né? Porque já era de conhecimento do governo que havia a iminência de uma manifestação mais forte, e eles facilitaram, de acordo com os seus relatos, e essas imagens sumiram. Flávio Dino disse que não tem responsabilidade de guardar a imagem, era ele ministro da Justiça na época. Diante de todo esse cenário, dessas narrativas, de tudo isso que a gente tem assistido, tem acompanhado, você entende que a anistia é o único caminho para a gente começar a falar em pacificação do país? Olha, Marcos, excelente pergunta. A gente, inclusive, falou rapidamente sobre isso na Paulista, né, quando nos encontramos na última manifestação. Sim, eu vejo da seguinte forma, Marcos, eu vejo o seguinte, o governo já tinha assumido o poder, portanto, no dia 1º, o governo já estava empossado. Se o governo tivesse intenção de desmobilizar o QG de Brasília, ele teria feito assim que ele assumiu o poder. E por que não fez? Essa é a minha primeira pergunta que eu deixo aqui a todos vocês e a nossa audiência aqui. Por que não fez? Não fez porque quis utilizar essa primeira semana, do dia 1º ao dia 8, para planejar, né, essa armadilha, que foi exatamente isso que aconteceu, para incriminar todas essas pessoas. Inclusive eu sempre pergunto aqui nas minhas entrevistas de forma recorrente, qual é o crime que o jornalista comete ao narrar fatos? Que era o que eu estava fazendo em Brasília. Por que eu fui preso? Qual o crime que eu cometi? E por que Adriano Machado, da Reuters, que foi flagrado dentro de um prédio público, combinando fotos, né, com um dos agentes lá, um dos infiltrados, por que ele não foi preso? Já que nos processos, todos os advogados, eu falo com total propriedade, porque acompanho todos os processos diariamente, tenho contato com advogados, com parlamentares, além também de ter formação em direito. Então, o que eu entendo dessa situação toda? Em todos os processos, a premissa básica para você ser condenado a 14 ou 17 anos de prisão é você ter uma foto ou um vídeo, ou no gramado ou dentro de algum prédio público. Isso já basta para você ser condenado. E a pergunta que fica por que Adriano Machado não foi preso? Por que Adriano Machado não foi condenado a 17 anos? E eu que fui preso no QG no dia seguinte? Adriano Machado, ele é um jornalista melhor do que eu, melhor do que vocês? Ele é mais especial? Por que ele tem um tratamento especial? Além disso, eu o vi fazendo a cobertura todo aparelhado. Né? E eu costumo dizer nas minhas entrevistas o seguinte, Monique e Marcos, eu nunca tive nas redações pelas quais eu passei, seja de Globo, TV ou rádio, ou Rede TV, enfim, eu nunca tive um armáriozinho onde eu tivesse a possibilidade de ter lá uma máscara de proteção contra ataques de gás lacrimogêneo. Eu nunca tive isso como repórter em 20 anos. Né? Então, você imaginar que ele chega lá no Planalto, todo aparelhado, com máscara de gás, com colete à prova de bala, óbvio que ele tinha essa informação privilegiada. Óbvio que ele sabia o que ia acontecer e ele soube dessa informação, assim como outros colegas souberam dessa informação com antecedência. Então, eu sempre tenho questionado sobre essa questão, sobre esse fato envolvendo o Adriano Machado. Inclusive, eu falei dele na última quarta-feira na comissão, né? Que eu fui convidado pelo Coronel Meira e fui depor agora na última quarta-feira em Brasília e citei esse novo dado. Agora, quanto à questão da anistia, Marcos, a gente sabe que a anistia não é, né? Aí eu falo do ponto de vista jurídico, não seria neste momento a melhor solução para o problema. Mas quando nós vivemos neste momento um estado de exceção, onde o judiciário brasileiro está completamente aparelhado politicamente, onde o judiciário brasileiro desconsidera as leis, não obedece à Constituição Federal. Vivemos, sim, numa ditadura da toga,
nós não podemos pensar numa outra alternativa que não seja anistia ampla, geral e restrita. Não há mais essa questão de trabalharmos em cima de um possível perdão para todas essas pessoas, inclusive para mim, quando se dá o nome de dosimetria de pena, diminuição da pena. O que vai significar isso? Vai dizer o seguinte: bom, você foi condenado a 17 anos, mas porque você é bonitinho, porque eu acho você um galã de novela, eu vou diminuir a sua pena de 17 para 7 anos? Peraí, é assim que estabelece? Que isso é estabelecido pelo Código Penal brasileiro, pelo Código de Processo Penal? É assim, é num piscar de olhos que você fala, olha, tira ele de 17 anos e bota 10 anos para ele? É assim que nós vimos a justiça do Brasil funcionar? Definitivamente, Marcos e Monique, não. Definitivamente não. Eu tenho contato permanentemente com juristas renomados, criminalistas, especialistas em direito penal, e que sabem exatamente, que confirmam tudo isso que eu estou falando. Então, se nós não temos, melhor dizendo, nenhum remédio constitucional, vamos chamar assim, para que essas pessoas voltem ao seu país, as pessoas que estão exiladas, e eu conheço todas as histórias, essas pessoas que estão sendo perseguidas, que estão presas ainda, hoje, em Brasília, nós temos aproximadamente 35 pessoas ainda presas, em Brasília, só entre homens e mulheres, espalhadas aí pelo país, cerca de 200 pessoas, mais quase 200 na Argentina, fora o pessoal que está nos Estados Unidos. Será que nós teríamos uma outra possibilidade para que essas pessoas voltassem ao seio das suas famílias, caso não seja através de uma anistia? Infelizmente, é o que temos para o momento. Então, a nossa luta é justamente pela anistia total e irrestrita. Não há outro tipo de conversa, já que a gente entende que essas pessoas não cometeram crimes, e aquelas que eventualmente sejam identificadas e que cometeram um crime de, por exemplo, de repente um dano ao patrimônio, que ela seja responsabilizada pelo dano ao patrimônio, com a sua individualização de conduta. Aí sim nós estaríamos respirando, né, uma normalidade jurídica. Fora disso, Marcos, não há nenhum tipo de possibilidade. Só as pessoas que estão diretamente envolvidas sabem exatamente como essas pessoas estão vivendo, com as suas vidas destruídas. Então, para todos nós, não há outro remédio que não seja a anistia ampla, geral e restrita neste momento.